Boa noite, queridos alunos. Bem-vindo a mais uma disciplina. Hoje nós vamos iniciar a disciplina Projeto de Sistemas para o Web. Eu sou Ricardo Machado, vou estar junto com vocês aí nessas próximas aulas, nessas próximas 6 semanas, discutindo um pouquinho sobre como fazer análises, como desenvolver alguns sistemas, entendendo um pouco sobre o ciclo de software. E aqui comigo hoje o professor Rafael. Boa noite, professor. Boa noite, professor Ricardo. É um prazer estar aqui auxiliando o professor Ricardo nessa disciplina tão importante e tão carente na nossa região. E ao longo dela vocês vão ver a importância de quem desenvolve projetos de sistema de software e a importância dessa disciplina na construção de um profissional que vocês serão em breve. É isso aí. Como o professor falou, como o professor Rafael falou, a importância hoje de um analista de sistemas durante o ciclo de vida de desenvolvimento de software se dá pelo fato de que toda a parte de modelagem, toda a parte de planejamento acontece nessa fase, e esse profissional é ele que começa a projetar essa demanda do desenvolvimento de software. Então ele é o precursor de tudo. Então por isso que hoje um analista ele é muito requisitado no mercado. Isso é interessante para a gente estar aí discutindo sobre esses conceitos de análise, para que vocês possam estar se aprofundando cada vez mais sobre o desenvolvimento de software, sobre a programação, sobre a fase de análise, e com certeza isso daí vai ser um divisor na carreira, não é isso, professor? De todos os alunos, um divisor na sua carreira profissional, principalmente vocês que estão começando, se bem que agora já é a última disciplina, né? O pessoal já está aí na fase final já da graduação, enfim. Vamos começar aqui na nossa lousa, passar um pouco para a gente ver. Primeiro fazer uma apresentação um pouco mais aprofundada. Eu sou Ricardo Machado, graduado em processamento de dados na FATEC desde 2004. Tenho mais de 10 anos de experiência no mercado com desenvolvimento de software, tá? Eu tenho certificação de trainee em tecnologias Microsoft, então eu desenvolvo utilizando essas tecnologias, e atualmente ocupo o cargo de gerente de desenvolvimento na diretoria executiva de tecnologia de informação e comunicação do estado de Rondônia. Então já tem uma certa bagagem para a gente estar discutindo um pouco aí sobre essa fase de desenvolvimento de software, sobre essa parte de análise. Vou passar a palavra para o professor Rafael para ele se apresentar e falar um pouco mais da experiência dele. Então, boa noite de novo. Me chamo Rafael Pituak. Desculpa. Eu sou graduado em informática na Unesc de Cacoal. Eu tenho especialização na Universidade Federal de Rondônia em metodologia de ensino superior. Também tenho especialização em desenvolvimento de sistemas para web na FATEC e também mestrado em educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente sou docente aqui no Instituto Federal, atuo também nas disciplinas de desenvolvimento de sistemas para a internet, desenvolvimento web, lógica de programação, e atuo também um pouquinho com robótica e automação de sistemas. Professor Rafael, que é prata da casa, né? Docente aí do IFRO. Então é isso aí, pessoal. Bom, vamos aprofundar, vamos começar o nosso conhecimento, falar um pouco aqui sobre a disciplina, ementa. O que a gente vai abordar nessa disciplina? Levantamento, análise e negociação de requisitos, tá? Isso daqui é o assunto base para a gente estar falando sobre análise. A gente vai aprender a modelagem, especificação, validação, verificação de requisitos, como projetar software, caracterização e aplicação dessas metodologias e ferramentas de modelagem. Vamos falar um pouco mais sobre o ML. Eu sei que vocês já tiveram uma disciplina específica de UML, nós vamos abordar e aprofundar um pouco mais, nós vamos ver exemplos mais práticos e falar um pouco mais dos diagramas da UML. A gente vai estar, o intuito dessa disciplina é a gente ver bem na prática, para a gente começar a entender na vida real como aplicar. E por último aqui, processo de desenvolvimento e design patterns, que é a parte principal na hora de
começar a projetar um software. Essa disciplina, esse conteúdo de Design Pattern é muito importante, né? Design Pattern, traduzindo para o português, é padrão de projeto. Esse conteúdo é muito importante porque ao longo da carreira de vocês de desenvolvimento de software, de gerente, de analista, né, de qualquer função, vocês precisam conhecer muito bem esse conhecimento para vocês aplicarem ele na vida real. Certo, pessoal? Então vamos evoluindo um pouco mais para a gente ver os objetivos gerais aqui. Conhecer o ciclo de vida de desenvolvimento de software, tá? Suas principais etapas, além de aplicar os padrões de projetos, né? Os nossos design partners, como eu acabei de falar com vocês. Identificando quais são as principais metodologias de desenvolvimento de software e como utilizá-las. Então nós vamos falar e abordar muito assunto, um assunto bem interessante, tá? Tem muita teoria e eu também vou tentar, né, vou trazer aqui para a gente estar sempre praticando, sempre vendo os resultados de toda essa teoria no mundo real. Bom, qual é o cronograma da nossa disciplina, então? Hoje nós vamos iniciar com o processo de desenvolvimento de software. Nós vamos entender um pouco mais do ciclo de vida. No dia 18, nós vamos estar falando de padrões de projeto e design pattern. Então vejam só, esse dia 18 aqui é um dia muito importante. Vocês não podem perder essa aula, porque esse conteúdo é um conteúdo muito interessante. Nós vamos estar vendo codificação, vendo resultado. Então vai ser bem interessante essa aula. No dia 25, nós vamos ter metodologia de desenvolvimento. No dia 2 do 12, nós vamos ter a UML. No dia 9 do 12, outro dia muito importante também, nós vamos ter uma aplicação prática. O que é essa aplicação prática? Na sala de aula nós vamos estar desenvolvendo uma pequena funcionalidade. Pelo tempo não dá para a gente desenvolver um software inteiro, mas nós vamos tentar trazer o dia a dia de um departamento de desenvolvimento para dentro da sala de aula, para vocês começarem a se introduzirem um pouco mais nesse ambiente, para vocês verem como que a gente faria, como que nós faríamos, por exemplo, eu e o Rafael, nós vamos tentar simular aqui uma análise de requisitos, um desenvolvimento de software, para a gente passar por todos os ciclos de vida de software. E aí no último dia vem a revisão de tudo isso daí, para que a gente consolide tudo que nós falamos durante essas 6 aulas. Bom, nossa agenda de hoje, que é o processo de desenvolvimento no software, nós temos vários tópicos. Concepção e análise econômica, ponto muito importante que muitas das vezes é deixado de se analisar essa parte, tá? Então nós vamos estar discutindo aqui a viabilidade econômica do desenvolvimento de software. Análise de requisito, vamos entender um pouco mais o que são os requisitos e como identificá-los. Documentação e arquitetura, então nós vamos debater aí sobre a documentação de um software e como optar por algumas arquiteturas, como decidir quais são as possibilidades, o que é montar uma arquitetura de software. Desenvolvimento e codificação, então essa parte de desenvolvimento e codificação já é um pouco mais prática, então isso daqui vai lembrar um pouco a aula que vocês tiveram aí, a lógica de programação. Nós não vamos estar desenvolvendo código porque o nosso objetivo aqui é mais conhecer e partir para uma área mais de análise, menos de codificação. Vamos entender fases e testes, um assunto muito importante que hoje está muito em alta no mercado. Há tempos atrás, pode-se colocar 5 anos atrás, o teste de software ainda era algo muito superficial e vem evoluindo ao passar dos anos, porque vem se detectando vários problemas quando o software entra em produção, quando os clientes passam a utilizar ele. Então a fase de teste do software começou a ter uma importância muito grande para reduzir retrabalho. Nós vamos debater com mais detalhes para frente. Treinamento e implantação e, por último, manutenção e evolução. 2 tópicos um pouco mais curtos, com menos conteúdo, mas não deixa de ser importante essas 2 fases. Passando aí, então, entrando propriamente no conteúdo, a gente começa a fazer alguns levantamentos. Por que projetar? Primeiro, vamos entender qual é a função o grande objetivo da nossa disciplina, da nossa aula de hoje. Por que projetar? O que significa projetar? Projetar é planejar algo que eu quero executar.
Então, se eu for desenvolver um software, eu preciso planejar ele primeiro. Eu preciso saber quais são os objetivos, as funcionalidades e preciso levantar quais são os problemas que eu posso ter durante esse desenvolvimento. Voltando para a lousa, viabilidade econômica. É realmente viável? Questões financeiras. Eu desenvolver esse software vai me trazer resultado lucrativo ou não? E redução de tempo também, né? Melhoria da qualidade. Desenvolvendo esse software, que melhorias eu vou ter durante o meu processo, na minha empresa, no meu atendimento, enfim, esse software vai melhorar nesses quesitos. Redução de riscos, falhas, perdas, enfim, o que eu vou reduzir na implantação desse software? Redução de erros e retrabalho, né? O que eu consigo reduzir de erro humano e ter que estar fazendo a mesma coisa 2 ou 3 vezes. Então, nós vamos estar vendo aí quais são esses pontos. Economia de recursos, o que eu consigo economizar, e aí essa economia de recursos também vai me gerar uma viabilidade econômica. E, por último, aumento de produtividade. E não só isso, né, pessoal? Tem várias questões quando a gente começa a discutir e problematizar sobre software. Tem várias questões que a gente tem que elencar durante essa fase inicial. Bom, vamos entrar então no nosso primeiro tópico da aula de hoje, concepção, análise econômica. Bom, quais são os principais objetivos da criação do software? Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer para o nosso cliente. Por que você quer desenvolver esse software? Então, ele tem que explicar para você qual é o objetivo para que você entenda e possa começar a problematizar. Essa é a principal função do analista, problematizar para reduzir retrabalho, para ver e atingir os principais objetivos que nós comentamos no slide anterior. Então, disso daí, nós temos, a maioria das vezes, automatização de processo. Eu quero construir um software para que a minha rotina fique mais rápida, para que eu tenha um resultado melhor, um exemplo, nas minhas vendas. Eu quero colocar um caixa onde ele tenha um atendimento mais rápido, uma geração de nota fiscal mais rápida, para que eu consiga vender mais. Simplesmente esse pode ser um objetivo para o nosso cliente. Que também agregaria redução de tempo e redução de falhas humanas. Se ele tem, no exemplo que eu citei, se ele tem um caixa, uma venda automatizada, não precisa estar fazendo cálculo, porque o software vai estar fazendo para ele automaticamente. Então, isso daí vai reduzir falhas, vai ter ganho de tempo, uma série de vantagens que ele pode estar vindo a ter no desenvolvimento do software. Então, essa é a principal fase da nossa problematização na concepção de análise econômica. Isso tudo nos remete à visão do produto. Um exemplo que eu posso citar aqui, que eu coloquei no slide para a gente começar a discutir aqui. Software de controle de atendimento através de senha. Tradicionalmente nós temos o quê? Bancos, caixas com a utilização de senhas. Por que eles passaram a utilizar a senha? É viável uma pessoa estar distribuindo papel para os cidadãos que querem atendimento? Como é que o controle, esse cidadão, como é que ele vai controlar essa distribuição? Então eu preciso ter um software para isso, eu preciso que esse software gerencie essa distribuição de senha e também a chamada, o atendimento para esse cidadão. Então, isso é um grande objetivo na hora de automatizar. Por isso que nós vemos bancos onde tem aí centenas de pessoas, né, por dia, passando um pouco de raiva na fila por causa da demora. Então, eles precisam reduzir, na maioria das vezes, o tempo de atendimento. Então, por isso que hoje é imprescindível um banco, qualquer atendimento ao público, qualquer instituição que faça atendimento público, ter um software de senha para ter esse gerenciamento de atendimento. Então, isso é a grande viabilidade do software. Voltando para a lousa. Como é que eu consigo atingir, então, visão de produto? Existe uma técnica chamada Elevator Statement. Com essa técnica, eu posso descrever de forma objetiva e sucinta o meu software, através de palavras-chave. E quais são essas palavras? Para, em inglês significa for, quem ou quem, who, o produto, the, é,
That, o que, unlike, diferente de, e our product, nosso produto. Então vamos ler esse exemplo aqui da fila. Para empresas que realizam atendimento que precisam organizar fila ou senha fácil. Isso daqui seria um nome hipotético para o nosso software. É um software especializado em atendimento sequencial. Então vejam só, com apenas 2 linhas eu já consigo descrever de forma objetiva o meu software, que atende à legislação brasileira de atendimento normal e prioritário, possibilitando um controle de satisfação e gerenciamento de tempo, diferente dos softwares atuais que fazem o atendimento sequencial sem controle de tempo médio de espera e tempo médio de atendimento. Nosso produto oferece relatórios e alertas sobre o tempo de espera de cada cliente. Então vejam só, com 6 linhas eu consegui descrever qual é o objetivo do nosso software, qual é o diferencial que ele tem que ter para os softwares de mercado, certo? Já dei um nome para o software, então eu consigo, de forma objetiva e sucinta, atender a visão do produto. E isso daqui você tem que fazer junto com o cliente, que é o principal interessado no seu software. Você vai reunir com ele e vai explicar para ele qual é a necessidade de fazer a visão do produto, para que você entenda melhor a necessidade dele. Essa técnica, Elevator Statement, ela é fundamental para que você consiga entender 100% da necessidade do seu cliente. Os principais erros hoje em desenvolvimento de software é falha de comunicação, certo? Então, por que é a falha de comunicação? Na maioria das vezes o cliente está dizendo X e você está entendendo Y, né? Então, essa técnica vai alinhar os entendimentos. É de suma importância que seja feito, tá? Passando para o próximo assunto. Aqui ainda em concepção de análise, voltando para a lousa. Vamos analisar quais são as vantagens de informatizar esse gerenciamento. Então, quais são essas vantagens? Redução de erros na ordem de atendimento. Se eu tiver uma pessoa para entregar a senha, isso, a 1 hora ele vai perder essa sequência. Já com o sistema eu não tenho esse problema. Agilidade no processo de identificação do próximo atendimento. A pessoa que estava entregando a senha, ela não tem como saber quem é o próximo, sendo que ela já não está mais com a senha. Então o software tem que fazer essa chamada. Controle de tempo e informação de controle da qualidade de atendimento. Isso daqui só existe através de software. Não tem como fazer manual. Como que vai contar o tempo em que a pessoa chegou na instituição, o tempo que ela começou a aguardar a chamada, até o horário em que ela foi atendida. Não tem como fazer isso se não for através de software. Então, esse tópico aqui na lousa, esse terceiro tópico, já mata a principal charada, que é a viabilidade econômica. Só existe através de software. Então aqui a gente já teria um ponto muito importante. Quais são as outras vantagens? Aumento na quantidade de atendimento do período funcional. Menos uma pessoa responsável por essa ordenação. Então, se eu já não tenho uma pessoa entregando senhas, eu posso colocar ela para fazer um atendimento. E teria algumas outras vantagens. Quais são as desvantagens? Impressão de papel com o número de senha. Eu já passo a ter uma economia. Uma vez que eu não preciso de uma impressora para gerar uma senha, uma vez que eu não preciso ter papel, ou até se for caneta, né, dependendo do nível manual que isso é feito, eu tenho uma economia e isso daí já me gera uma viabilidade econômica. E por último, voltando aqui na lousa, televisão ou painel de exibição de senha. Tá? Essa é uma grande desvantagem. A partir do momento que eu tenho isso informatizado, eu preciso ter uma TV específica para estar mostrando a senha, para que o usuário que está esperando saiba que é a vez dele. Então isso vai me gerar um custo. Só que aí a gente tem que ponderar. Será que esse custo de comprar uma TV é viável ou é melhor eu estar comprando e emitindo senhas todo dia? Enfim, isso são vantagens, são possibilidades que a gente tem que colocar, mostrar para o cliente, para ele ponderar e decidir se ele quer ou não continuar com a confecção de software. Então, com todas essas informações, a gente pode analisar qual é a viabilidade econômica do software. Certo, pessoal? Passando aqui, então, para o próximo tópico. A análise de requisitos.
Bom, análise de requisitos, primeiramente a gente precisa entender o que é um requisito. E aí vem um ponto muito importante. Dentro de desenvolvimento de software, tudo é falado através de função, funcionalidade e requisitos. Então a gente precisa entender quais são e como identificar esses requisitos. Tá? O que é um requisito? Vamos para a lousa. No âmbito da engenharia de software, um requisito consiste da definição documentada de uma propriedade ou comportamento que um produto ou serviço particular deve atender. Tá? Então vamos tentar trazer isso daí para o exemplo de geração de senhas. Vamos entender quais são os requisitos do nosso software de geração de senhas. Primeiro, eu preciso organizar a fila. Então eu preciso ter um atendimento sequencial. Segundo, eu preciso gerar um número sequencial para que isso seja ordenado. Terceiro, eu preciso controlar quem recebeu essa senha. Certo? E quarto, eu preciso mostrar para o meu cliente, para o meu usuário, para o meu cidadão, qual é a vez, ou seja, qual é o número da vez. Então, temos 4 requisitos que a gente pode elencar aí no desenvolvimento de software, no desenvolvimento principalmente aí do nosso exemplo de senha, tá? Isso são os requisitos que ele precisa ter. Podem ter vários. E aí depende muito cada caso, cada situação. É por isso que o papel do analista, ele precisa conhecer 100% e até vivenciar em alguns casos o dia a dia da pessoa que está, da empresa, do cliente que está solicitando software. É muito comum os analistas passarem 1 dia, 2 dias, 3 dias na empresa, entendendo qual é a real necessidade para projetar um software. Tá? Isso é muito comum. A gente brinca muito no meio de análise que, na maioria das vezes, o analista precisa conhecer melhor do que o cliente. Então, se você for desenvolver um software aí de medicina, você vai precisar entender todos os pontos que precisa para que o médico consiga realizar, por exemplo, uma cirurgia. Se você for trabalhar com software de contabilidade, você precisa entender todas as fórmulas de cálculos da contabilidade, da parte financeira, para que você construa um software e projete um software. Então, o analista ele precisa ter um conhecimento amplo e vivenciando para que ele consiga fazer um projeto melhor. E por último aqui também, o conjunto desses requisitos ele pode ser denominado como funcionalidade. Tá? É muito comum a gente falar também sobre que funcionalidades o software precisa ter. Então, a funcionalidade na verdade são um conjunto de requisitos que eles precisam atender. Então, é muito comum na parte de análise a gente ter esses termos. Na análise de requisito, quais são os papéis importantes em cada etapa? Primeiro, o analista de software. E aí, somos os profissionais de TI. Né? Você que está nos assistindo aí vai ser um analista de software a partir do momento que você começar a entender um pouco mais esse levantamento de requisitos. Vamos ver aqui na lousa qual é a responsabilidade então dele. Este é o responsável por entrevistar. Então vejam aqui o ponto-chave: entrevistar o cliente. É ele que vai montar e entender através de perguntas a necessidade e extrair todas as necessidades para a automatização de um determinado processo, o que é denominado regra de negócio. Outro termo muito utilizado no desenvolvimento de software é regra de negócio. Quando a gente conversa com o cliente, a gente precisa entender o que ele quer e o que ele quer, o que a gente chama de regra de negócio. Porque nem sempre as pessoas trabalham de forma igual. Um cliente pode querer, no exemplo de senha, ele pode querer que a senha seja controlada através de letras. Outro pode pedir através de números. Outro pode pedir que tenha uma diferenciação da letra N para os atendimentos normais, com a letra P para o atendimento prioritário. Tudo isso são requisitos que formam as funcionalidades que nós também denominamos de regra de negócio. Então, todas essas regras de negócio que a gente conversa com o cliente, a gente precisa elencar para que a gente possa projetar de forma satisfatória. Voltando para a lousa, o analista deve questionar e entender passo a passo de cada parte do processo. Quanto mais detalhado, e aí esse é um ponto muito importante também, quanto mais detalhado,
menor o risco, menor a falha de comunicação com o seu cliente. Então, sempre que você, quando você começar a praticar uma análise, né, que for conversar com um cliente, nós vamos fazer isso na nossa atividade de sala hoje. Então, quando você for fazer o seu levantamento de requisitos com o cliente, tente detalhar ao máximo o que ele quer, como ele quer, por que ele quer, para que você consiga ter um projeto melhor. Voltando para a lousa. Então, quanto mais detalhado, menores as chances de falha no desenvolvimento do software. Tá? Então, essa é a responsabilidade do analista de software. Ok? O outro papel, voltando para a lousa, cliente. Comumente chamados de stakeholders. E aí vem uma palavrinha aqui em inglês que é muito conhecida no ambiente de análise de software, que é o stakeholder. O que é o stakeholder? É o cliente. Ele é o responsável pelas funcionalidades. É ele que conhece. O jeito que ele quer é o jeito que nós temos que projetar. Voltando para a lousa. Deve ser o principal interessado no software. Nem sempre está vinculado à figura que está comprando ou custeando o desenvolvimento. O que significa isso daqui? Algumas vezes um cliente chega, olha, eu preciso automatizar, voltando no exemplo de vendas, eu preciso automatizar as minhas vendas. Lá na minha loja, eu tenho o meu caixa e o atendimento está muito lento. Eu preciso que de forma automática ela já saiba o valor do produto, já some. Quando o cliente der uma nota de R$50, já dê qual é o troco que tem que ser fornecido para ganhar o processo. Ele simplesmente diz isso para você. E aí você, opa, calma aí. Deixa eu ir até a empresa dele, conversar com o caixa dele, porque o caixa é que conhece o fluxo. É ele que está no dia a dia lidando com o cliente do seu cliente. Então, ele vai conhecer e vai abordar várias situações do dia a dia que ele encontra, a forma que ele resolve esses problemas para você fazer um software mais personalizado possível para que atenda a necessidade do seu cliente. Voltando para a lousa, que deve ser a pessoa que entende mais do processo, que será automatizado, pois esse é a chave para uma análise bem-sucedida. Como eu falei, se você visitar a empresa do seu cliente, conversar com o caixa, talvez ele te dê várias dicas que você, conversando com o dono da empresa, pode não perceber. E aí, essa conversa com a pessoa que entende bem o fluxo, com a pessoa que vai operar o sistema, é um ponto muito importante a ser levantado e considerado na hora de fazer uma análise de software. Passando então o slide. Ainda na análise de requisito. Métodos de levantamento de requisitos. Como eu posso atender ou questionar o meu cliente? Primeiro eu preciso ter um entendimento do fluxo. Como que ele lida com essa rotina que ele está precisando automatizar? Depois eu posso montar formulários para que eu consiga entender todos os pontos chaves. Então aí, através dessas entrevistas, eu posso fazer uma entrevista com o cliente, posso fazer uma entrevista com o caixa, enfim, com várias pessoas para que eu entenda um pouco melhor. Eu preciso acompanhar o processo. E aí vem a parte que eu falei que várias vezes você vai visitar o seu cliente e passar alguns dias na empresa entendendo todo esse processo. Segundo, montar protótipo de telas. Para que serve esse protótipo de telas? Com o protótipo de tela, você vai fazer o seu cliente entender melhor ou visualizar o seu entendimento da entrevista. E aí, com esse protótipo de telas, ele vai dar o aval se o seu entendimento está de acordo com o entendimento dele, está de acordo com o que ele realmente quer. Então, esse protótipo de telas, ele vai consolidar essa comunicação, o que é muito importante. Se você tiver entendido errado, começar um trabalho de desenvolvimento de software para refazer é tempo perdido. E tempo é custo. Certo? E aí, com isso, definir as funcionalidades para passar para as demais fases que nós vamos ver nos próximos slides. Passando então para as demais fases, que aí a gente já entra na documentação e arquitetura. Documentação. Como eu disse, nós vamos ter uma aula específica de UML. Mas para a gente adiantar um pouquinho, vocês já viram alguma coisa? O que é a UML? É uma linguagem usada para representar um sistema. Não é uma metodologia de desenvolvimento. Nós teremos uma aula específica de metodologia de desenvolvimento. Ela serve para auxiliar na comunicação entre objetos
que aí nós veremos com mais detalhe na aula 4. Mas já adiantando, o que é essa comunicação? É, na verdade, eu montar diagramas, é eu montar rotinas, para na hora de eu desenvolver meu software, eu conseguir trabalhar com essas rotinas perfeitamente. Tá? Então, ela que vai, a UML me facilita esse caso. Então, nós vamos ver na aula 4 com mais detalhe. Passando o slide. Dentro da arquitetura, quais são os pontos que eu tenho? Primeiro, qual a melhor linguagem a ser utilizada? E aí, quais são essas definições de linguagem? Eu posso estar utilizando linguagem desktop e linguagem web. Eu preciso de uma linguagem de simples desenvolvimento, de desenvolvimento mais rápido, certo? Eu vou precisar de uma linguagem livre ou eu vou comprar algum produto para desenvolver? Então, toda essa arquitetura tem que ser levada em consideração. As linguagens proprietárias, com suporte de alguns fabricantes, eu vou utilizar no exemplo aí do caixa, eu vou utilizar uma impressora com uma arquitetura proprietária para gerar o cupom fiscal, eu vou precisar comprar alguma licença dessa impressora. Então, são pontos a serem levados em consideração na hora de eu montar a arquitetura do meu software. Voltando para a lousa, qual o melhor banco de dados a ser usado? Então, aí nós temos vários bancos de dados livre, banco de dados pagos. Qual hardware que eu vou precisar montar para esse banco de dados? Qual a quantidade de volume de dados que eu vou ter nesse software? Eu vou trabalhar com dados geoespacial ou não? Enfim, com essas informações eu consigo montar uma arquitetura de quais tecnologias utilizar para projetar o meu software. Passando o slide. A aplicação depende de comunicação externa. Eu vou estar importando dados de algum lugar. Então, o que significa importar dados? Um grande exemplo disso, eu tenho um e-commerce, um site na internet, faço vendas de relógios. O meu cliente vai fazer um pagamento através de boleto. Da onde que eu vou descobrir que o cliente realmente pagou o boleto? Então, eu preciso comunicar com o sistema bancário. Então, essas importações vão influenciar na arquitetura do seu software. Como isso vai trabalhar? Se você vai trabalhar comunicação online, comunicação offline, cargas de dados, enfim, todas essas informações são válidas na hora de você projetar. Voltando para o slide. A informação será importada através de carga de arquivos, que é o exemplo do banco de dados. É necessário consultar informações de outros serviços. Exemplo, tenho um e-commerce, venda de relógios. Como eu vou saber quanto cobrar do meu cliente para enviar o relógio para a casa dele? Então, eu preciso consultar a base dos correios. Eu preciso consultar o serviço de CEP. Isso que vai me dar o valor preciso de quanto eu consigo enviar, de qual o custo de enviar esse relógio. Voltando para a lousa. O software será disponibilizado para quem? Instalação dentro da rede local, né? Vai ser colocado para download na internet, ou ele não precisa de instalação, eu vou disponibilizar ele como um portal na internet. E aí, diante disso, quais dispositivos vão utilizar a aplicação? Computador, tablet, smartphone, TV, enfim, com todas essas informações eu consigo montar a arquitetura de software. Então vejam, é muita coisa a ser considerado na hora de projetar um software. Eu tenho que ter conhecimento muito amplo, eu tenho que estar estudando todas essas tecnologias para poder projetar um software. Por isso que a função do analista vai muito além, né, um conhecimento vai muito além apenas de informática. Ele precisa ter um conhecimento muito amplo de muitas coisas. Voltando, passando o assunto aqui. Um exemplo aí de arquitetura. Nosso sistema de senhas. Vamos tornar ele um pouco mais complexo. Eu tenho o painel que acessa a minha aplicação. Eu tenho um totem de autoatendimento, onde o cidadão pode chegar e emitir a senha dele. Eu tenho um smartphone para que ele consiga consultar se a senha já está na vez dele ou não. Olha aí, um grande diferencial para um sistema de gerenciamento de senhas, né? Hoje nenhum banco oferece isso, nenhum sistema grande oferece isso. Eu acompanhar, né, o andamento da fila através de um smartphone. A chamada do atendente, a partir do momento que ele iniciou até finalizar um atendimento, ele precisa, né, chamar o próximo número. E
a comunicação, né, com o banco de dados. Então vejam uma arquitetura aí mais abrangente do nosso pequeno exemplo de sistema de senha. Então vocês viram que o negócio vai crescendo, né? Cada vez mais conteúdo, mais informação envolvendo um projeto de software. Nós começamos com um pequeno software de gerenciamento de filas, né? Geração de senhas. Então cada vez mais ele vai tornando, de acordo com as funcionalidades, de acordo com a regra de negócio, ele vai crescendo. Ok? Então vejam aí a proporção que vai tomando. Voltando para o slide, aí a gente entra na fase de desenvolvimento e codificação. Nessa fase de desenvolvimento e codificação, nós precisamos entender algumas coisas. Modelo de entidade relacionamento. O que é isso? Essa fase da modelagem tem uma figura muito importante que é o administrador de banco de dados. O administrador de banco de dados ele é responsável por montar a estrutura de como essa informação vai ser armazenada. Então, ele tem que ter um conhecimento muito profundo na modelagem, certo? Vamos entender um pouquinho, nós abordaremos mais para frente, lá dentro da UML, nós vamos ter um diagrama só de entidade de relacionamento. E aí nós vamos aprender a fazer um diagrama de entidade de relacionamento. Vamos entender apenas os principais elementos. Vamos aqui para o quadro. Entidade é um conjunto de objetos do contexto sobre o qual se deseja guardar dados. Atributos é a informação de cada entidade, dando características próprias a essa entidade. E o relacionamento é uma associação entre as entidades para dar sentido à informação. Ok? Então, o que é esse para dar sentido? Vou evoluir aqui no quadro, no exemplo. Vamos analisar esse exemplo aqui. Ó. Ricardo Machado é um professor formador na disciplina Projeto de Sistema para o Web. Nesse contexto, professor é uma entidade, pois podem existir vários professores. Então vejam só, se eu tenho um atributo que possa conter várias ocorrências dentro do meu software, isso passa a ser uma entidade. Um atributo não, perdão, eu me expressei errado. Um elemento, né? Então isso passa a ser uma entidade. Voltando para o exemplo, Ricardo Machado é o atributo nome da entidade professor. Então vejam só. O dado, Ricardo Machado, a informação Ricardo Machado, ela dá característica própria à entidade professor. Então, conseguiram visualizar essa diferença. Voltando para o slide. Disciplina é uma entidade, pois também podem existir várias disciplinas, tá? E o relacionamento entre professor e disciplina é a ocupação, nesse caso sendo a vaga de professor formador. Então vejam só, eu tenho a entidade, professor e disciplina, eu tenho o atributo nome e a união disso é o que vai dar sentido a essa informação. Ok? Então é o relacionamento entre elas. Vamos ver com mais detalhes da UML, vamos evoluir aqui o slide. E aí chegamos na fase de teste. A importância de testar. Testar não é perder tempo. Muito importante a gente decorar, a gente guardar essa informação. Testar, na verdade, é economizar tempo. Uma vez que meu software está testado, eu tenho qualidade de software, eu não preciso fazer retrabalho. Então, o teste consiste em executar o programa com a intenção de encontrar erros. Isso é fazer um teste de software. Eu abrir o programa, testar todas as funcionalidades, passar todos os dados necessários do formulário, do fluxo, para que eu consiga detectar se existe alguma falha nele. Evoluindo o slide. Existem testes tipo caixa branca, é um teste de condição, teste de fluxo de dados e teste de ciclos. Eu testo cada caminho lógico de um código sem executar exatamente esse código. Então eu não preciso, eu preciso conhecer o código para executá-los.
Voltando para o slide. Teste caixa preta. São dados de entrada fornecidos ao teste que é executado esperando um determinado resultado. Então eu passo uma informação para o meu software e eu espero um resultado, tá? Então com esse resultado esperado previamente, eu consigo detectar se ele está correto ou não. Tá? Vamos exemplificar. Se eu tenho uma calculadora, montei um software lá, montei uma calculadorazinha simples e vou somar 2 mais 2, eu não preciso saber como que o código foi feito para ter o resultado 4. Se eu somar 2 mais 2 e o resultado voltar diferente de 4, eu sei que está errado. Né? Então, isso é um teste caixa preta. Evoluindo nosso slide, passando aí para uma estrutura de teste. Então, vejam só, hoje nós temos uma estrutura muito grande nos nossos testes de software. Eu tenho várias etapas a serem seguidas, que é exemplo de teste, teste unitário, teste de integração, teste de sistemas e teste de aceitação. Todas essas etapas são muito importantes. E eu vou deixar aqui como dica para vocês se aprofundarem, pois existe também vagas específicas para testadores de software. E o mercado precisa bastante disso. É uma área que está em crescimento, cada vez mais está em foco o teste de software. Então vocês podem começar a estudar também. Vou deixar, né, a dica para que vocês se aprofundem um pouco mais nesse conteúdo, que precisa aí de uma aula específica. Voltando para o slide. Bom, nos ambientes corporativos, nós temos aí o que nós chamamos de dev, que é um ambiente onde os desenvolvedores trabalham. Então é nesse ambiente onde os próprios programadores vão testar as versões de software. Nós temos o ambiente QA, Quality Assurance, que é um ambiente onde o testador vai passar para o usuário final, para que o usuário final teste e brinque à vontade, sem medo de errar, para que ele consiga garantir a qualidade do software. Então é o meu cliente final que vai acabar testando. E um ambiente de produção, que aí nesse ambiente de produção já é a versão estável do software, ou seja, ele já está com a qualidade garantida, ele já está sendo instalado e já estão com os meus dados reais. Nesse ambiente de produção ninguém pode brincar, porque ele já tem os dados reais. Então, esses três ambientes são muito importantes para que a gente consiga ter uma fase real dos testes de software. Evoluindo o slide. Como isso ficaria? Então, nós temos aí um ambiente dev, um ambiente de QA e um ambiente de produção. Vejam só, são servidores separados, com seus bancos de dados específicos e com seus servidores de aplicação específicos também. Os analistas e programadores trabalham em cima do ambiente de teste, no ambiente de dev e no ambiente de QA. O administrador de banco de dados, ele trabalha nos 3 ambientes. O administrador de banco de dados é que controla a qualidade da informação armazenada. E o meu cliente, usuário final, ele vai ter acesso ao meu ambiente QA para ele testar e garantir a qualidade de software, e no ambiente de produção para que ele passe a usar efetivamente o sistema. Então são esses 3 ambientes, é de vital importância que esses 3 ambientes sejam colocados em qualquer empresa corporativa, ambiente ou departamento de tecnologia e desenvolvimento de software. Evoluindo o assunto, chegamos então na parte de implantação e treinamento. Nessa parte de implantação e treinamento, nós precisamos detectar pessoas que sejam os replicadores. Então, é muito importante que esses replicadores recebam o conhecimento e passem a treinar o nosso cliente, tendo como foco o fluxo em processos. Tá? E é de extrema importância também que eles façam isso num ambiente adequado. Não faça isso dentro da própria empresa, tá? Do seu cliente. Sempre recomende um ambiente adequado para esse treinamento. E aí, manutenção e evolução do sistema nunca acaba, tá, pessoal? O desenvolvimento de um sistema é contínuo. E aí, comumente a gente ouve a frase: o usuário não sabe o que quer. Eu discordo completamente disso e deixo aqui: o usuário não sabe o que a tecnologia pode proporcionar, certo? Então, isso é muito importante para que vocês atentem a esse detalhe, que o usuário ele só vai realmente ter
uma noção do que ele quer a partir do momento que você entregue uma versão de software para ele. E aí é nesse momento que ele consegue visualizar as melhorias. E só a partir desse momento. Não é o que ele não sabe o que ele quer, ele sabe. O problema é que ele não sabe como a tecnologia pode proporcionar isso para ele. E esse papel é dos analistas. E aí, vamos iniciar então uma atividade de sala. Alguma recomendação, algum comentário aí no nosso chat, professor? Os nossos alunos, eles estão achando muito conteúdo ao mesmo tempo, mas, pessoal, essa aqui é apenas uma aula introdutória. Todos esses conteúdos, eles vão ser reforçados ao longo do curso. Então, na verdade, a gente está passando para vocês o que vocês vão encontrar aí pela frente, né? Mas, na síntese, aqui nós estamos passando o quê? A ideia é vocês terem o conhecimento de como vocês poderão projetar um software. Por quê? O cliente ele tem que economizar dinheiro, ele tem que economizar tempo. Então, na síntese é isso. E para isso vocês vão ter que fazer um trabalho de análise, seguindo diversos tipos de técnicas que foram apresentadas aqui, né? Para vocês desenvolverem os projetos de sistemas de vocês. Aí depois, a parte de testes, enfim. Então, a maior parte das dúvidas é que eles estavam falando que estava um conteúdo rápido, mas não fiquem preocupados, que ao longo das aulas aí a gente vai abordar tópico por tópico desse com mais detalhes. Inicialmente, realmente pode ser um volume de conteúdo muito grande, mas lá na aula 5 nós vamos ver isso na prática, o que vai reforçar e consolidar, né, esse entendimento e esse conteúdo. Como eu falei, a função do analista, ele precisa ter um entendimento bem abrangente, tá? Então, todas essas metodologias, todos esses conceitos e essas palavras, né, chaves que eu passei, vocês com certeza vão ter que dar uma lida na internet, pesquisar um pouco sobre esse assunto, para se aprofundar cada vez mais. Certo, pessoal? Então, vamos iniciar a atividade de sala e voltaremos depois aí com as correções e os comentários necessários. Voltamos então, pessoal. Nós tivemos aí um tempinho para a gente discutir, tentar colocar em prática essa grande quantidade aí de conhecimento, né, de conceitos que nós acabamos de ver. Vamos então desenvolver essa atividade proposta. Eu vou colocar aqui no slide, na parte do Elevator Statement, para a gente lembrar como desenvolver o Elevator Statement do nosso exemplo. O nosso exemplo foi gerenciamento de um software de frota. Então, nós temos aí as palavras-chave que a gente pode estar montando para a visão de produto do nosso controle de frota. Então, vamos lembrar, nós temos que iniciar com para. Então, nós podemos colocar para empresas que tenham frota de veículos que necessitam controlar o uso e gastos de combustíveis, e aí nós podemos dar o nome do nosso software. Vamos colocar como gerenciamento de veículos mesmo. O gerenciamento de veículos é um sistema que utiliza informação e cadastramento de veículos e controle de quilometragem, certo? Para controlar os gastos e o uso de veículos. Diferente dos sistemas tradicionais que não medem o uso
do combustível. Nosso produto informa o consumo do veículo, do veículo cadastrado no sistema. Então, esse seria um elevator statement básico. Nós vamos estar colocando posteriormente a resolução, né? Muita gente deve ter tido um pouco de dificuldade, alegando aí, né? Muita informação por um curto tempo, né? Como eu falei, a análise de software abrange várias situações, a gente precisa ter um conhecimento abrangente, então isso daí dificulta um pouco. Vamos passar para o nosso próximo tópico, então, Rafael. Só fazendo mais uma observação, até mesmo para esclarecer, que o elevator statement, na verdade, ele é uma técnica que nós utilizamos para a gente conseguir definir o que é o nosso software, o que é o sistema que vai ser desenvolvido. Então, usando essas palavras-chave, nós conseguimos escrever e deixar claro para a gente e deixar claro para o cliente o que o nosso sistema vai fazer. Certo? Então, assim, o que a gente tem que ter em mente também todo esse conceito vem do cliente. Então, por isso que na nossa atividade em sala, precisava ter uma pessoa para fazer o papel do cliente e dizer, né, o que ele queria nesse sistema de gerenciamento. Essa interação entre os alunos em sala de aula é muito importante para que a gente conseguisse desenvolver aí 100% da atividade. A próxima pergunta, Rafael? A próxima pergunta é descrever as vantagens e desvantagens da viabilidade econômica. Então vamos pensar aqui em vantagens de se controlar a frota. Primeiro, eu preciso saber se o veículo está disponível para uso ou alguém está na rua com ele. Essa é uma grande vantagem de eu ter uma informação rápida, se o veículo está em trânsito ou não. Segundo, uma outra hipótese, houve um acidente de trânsito. Qual era o motorista que estava com o veículo na rua? Né, o que aconteceu? Então, são vantagens que a gente pode ir descrevendo, por isso que é importante, né, a interação entre os alunos para conseguir desenvolver software. Desvantagens, colher todas essas informações, né, manter essa informação precisa dentro do sistema. Qual é a quilometragem iniciada? Qual foi a quilometragem finalizada? Então, a manutenção das informações gera transtorno. Então, essa seria uma grande desvantagem do sistema. Então o que vocês têm que sempre ter em mente, pessoal, toda essa problematização, vocês têm que começar a praticar. Então, na verdade, a análise de sistema vai muito da visão que vocês conseguem ter em cima da situação proposta, certo? Próxima pergunta, Rafael. Indicar os requisitos do sistema. Então, vejam só, requisitos de sistema. Quais são os requisitos que precisa atender para que a gente consiga fazer um controle de frota 100%? Primeiro, eu preciso que existam veículos, existam profissionais, né, os motoristas, para que consigam, para que dirijam esse veículo, as pessoas interessadas em utilizar esses veículos, informações desse veículo. Eu preciso controlar o gasto de combustível, então qual o combustível que utiliza, como que é o abastecimento desse veículo. Então, são vários requisitos que a gente pode imaginar, e tudo isso é muito abstrato, pessoal, tá? Não existe assim algo 100% correto. Tudo que vocês com certeza fizeram aí, trabalhar em sala de aula, tá certo, tá correto. Então, vocês têm que começar a praticar, né, essa visão, para que vocês consigam, ou seja, exercitar e chegar, né, no nível satisfatório. Próxima pergunta, Rafael. Então, eu só queria aproveitar a oportunidade e ler a resposta de um aluno chegou uma resposta, de Porto legal. Velho. O nome do aluno é Francisco Assis. Né, na primeira pergunta, que fala para fazer o elevator statement, ele criou a seguinte definição, né? Para empresas que necessitam gerir frotas de veículos, perfeito. O gestor de frotas é um sistema informatizado que faz a gestão, o controle, o gerenciamento, diferente da gestão comum e manual dos sistemas existentes. Nosso produto oferece relatórios sobre o uso, disponibilidade, manutenção dos veículos.
Na segunda resposta, mas vamos trabalhar a primeira resposta deles? A resposta dele, vamos trabalhar essa resposta. Foi muito importante. Nessa questão, nós conseguimos ver que ele frisou bastante ali no final o diferencial. Relatórios. Então, o gestor, com certeza, desse software que passou esse requisito para ele, já está pensando nos relatórios finais, seja consumo por veículo, tempo de uso do veículo, o motorista que usou esse veículo, qual motorista está ocioso, ou seja, ele já está pensando em relatórios, ele já está querendo a informação manipulada para ele tomar decisões de redução de custo, planejamento, enfim. Vamos passar para o próximo. Então, a segunda resposta também do Francisco, que a pergunta era descrever as vantagens e desvantagens da viabilidade econômica. Ele respondeu: maior controle no uso eficiente e eficaz dos veículos, maior controle da manutenção da frota, automatização dos processos e controle da frota. Investimento inicial em tecnologias e equipamentos. Essas seriam as desvantagens. Exatamente. Certo. Então, vejam só, ele conseguiu visualizar que com essa informatização, com esse controle informatizado, gerir isso vai ficar muito mais fácil. E aí ele vê também que teríamos que investir para que esse software, investir em tecnologia, seja em máquina, seja em notebooks, né? Enfim, em uma infraestrutura para guardar os dados, para manter um banco de dados dessa aplicação. Então ele conseguiu visualizar, problematizar, para demonstrar para o cliente dados para que o cliente consiga decidir se isso é viável ou não. Por último... Então, daí tem a terceira pergunta, né? Indicar os requisitos do sistema. No caso, o Francisco, ele colocou os seguintes requisitos: registro da frota, usuários e clientes identificam os veículos, motorista registra a manutenção de cada veículo e da frota. Olha só que legal a resposta do Francisco: registrar a manutenção do veículo. Então, com o controle dessa manutenção, você consegue mostrar para o gestor, né, qual é o veículo que está dando prejuízo. Vamos dizer que ele tem aí uma frota antiga e a manutenção do veículo mensal, a manutenção aí bimestral, né, independente do período, está gerando mais custo do que se ele renovar a frota. Né? Então, olha um exemplo legal que ele conseguiu colocar tá de parabéns o Francisco pela resposta muito boa, que ele conseguiu colocar. Então, vejam, pessoal, que não existe o 100% certo, né? Todas as respostas, toda a problematização em análise de software, ela é correta, ela tem que ser levantada, ela tem que ser abordada. Acho que tem mais uma ainda, né, Rafael? Temos ainda a quarta e a quinta questão. A quarta questão são os requisitos de arquitetura, daí indicar os dispositivos a serem utilizados e qual facilidade trará. Então ele traz aqui cartões magnéticos de identificação de condutores individuais, clientes, terminais de acesso ao sistema web. E como são definidos os acessos? Através de senhas de acesso, definição de níveis de autoridade de uso. Então vejam só, ele já colocou aí várias questões, dispositivos a serem utilizados e a segurança, como que vai ser fornecida a segurança para o cliente. Então é bem interessante a resposta de como ele definiu os acessos ao sistema que ele está projetando. A última resposta? E a última aqui é relatar o modelo de entidade e relacionamento, né? E informando quais são as entidades, quais são os atributos e aonde existem os relacionamentos. Então ele coloca aqui que a entidade seria veículos, usuários e clientes, seriam as entidades. Os atributos, placa, as características do veículo, marca, modelo, tempo de uso. E o relacionamento seria a manutenção, direção, conserto e consertos. Ok, olha aí, o Francisco conseguiu visualizar, conseguiu projetar, né, um software de gerenciamento de frota. Então ele já conseguiu elaborar, com base nisso daí a gente já pode tomar várias decisões, principalmente abordar o cliente e falar: olha, nós temos tudo isso que nós levantamos, vamos sentar, vamos decidir se toda essa informação é viável, a gente construir esse software, vai lhe atender, o que a gente precisa projetar a mais, enfim, todas as problematizações necessárias para que seja desenvolvido um software. Tem mais alguma resposta, Rafael? Não, por enquanto não. Mas assim, é interessante também enfatizar que
toda essa questão de desenvolver um projeto de sistemas, normalmente o cliente ele quer ter tomada de decisão no final do projeto. Ele não quer somente ter um sistema que vai armazenar dados. No fim, ele vai querer realmente um relatório e esse relatório vai servir para ele para a tomada de decisão. Então eu fiquei muito feliz, viu, Ricardo, de quando o Francisco ele coloca a questão de relatórios e essa interação com o cliente, né? Como o cliente pode tomar decisão em relação a isso. E ele foi um pouquinho além, né? Não colocou só o controle, por exemplo, da frota no sentido de quilometragem e distância percorrida e consumo de combustível. Ele já está pensando no controle, mas também na manutenção da frota, né? São essas sugestões, né, essas grandes sugestões que o analista ele consegue mostrar para o cliente, né, ele consegue fazer com que o cliente visualize, né, um resultado melhor na implantação do software. E aí, com essa ideia, por exemplo, do Francisco de manutenção, o que eu abordei, ele pode até mostrar para o cliente, ó, é muito mais viável você renovar a sua frota do que ficar pagando um custo de manutenção. Então, o analista ele tem uma função muito além apenas de projetar um sistema, certo? Então, mais alguma coisa, Rafael? Não, em relação a perguntas, está tranquilo. Bom, pessoal, para a semana, nós ainda temos aí uma atividade muito similar a essa que foi desenvolvida dentro de sala de aula. É um outro sistema, né? Nós vamos trabalhar aí com um exemplo, com uma sugestão de projeto para o portal AVA, que aí vocês já conhecem melhor o portal, então vocês já conseguem ter uma visualização melhorada, vocês já conseguem projetar, né, algo mais concreto. Por vocês já trabalharem, já acessarem o AVA para baixar os seus conteúdos das disciplinas, enfim. Então, talvez com esse outro exemplo, vocês consigam, com um tempo maior, vocês consigam interagir. É muito importante que vocês reúnam, né, em grupos também de 3 pessoas, um fazendo o papel do cliente, outros 2 fazendo o papel de analista, e discutam, pratiquem, tá? Isso é muito importante para vocês chegarem no resultado final. Vocês precisam praticar isso, vocês precisam começar a ter esse conceito. Vou finalizar por aqui. Mais alguma consideração, Rafael? Eu queria só fazer assim, um resumo, falando que tudo isso que foi passado na aula de hoje, ela é essencial para o mercado de trabalho e principalmente para o desenvolvedor de sistemas. Com todo esse conteúdo que vocês tiveram, que envolve a técnica do Elevator Statement, falando sobre viabilidade econômica, um sistema, para ele ser economicamente viável, ele precisa de um projeto de sistemas, porque quando você não tem um projeto de sistemas, você fica muito refém do acerto e erro. Então, quando você tem um projeto, você já estudou muito o caso, você foi até o cliente, você investigou, você vivenciou a rotina do cliente. Então, você sabe com propriedade o que o cliente quer naquele momento. Claro que isso, depois que você fez o projeto, que você testou, que você implementou, o cliente ele vai querer melhorar o projeto. Não existe sistema perfeito, não existe sistema pronto. Uma prova disso é que a gente não tem nenhum sistema operacional definitivo, nós não temos nenhuma versão de programa definitivo, é tudo hoje muito dinâmico, né? Então, viabilidade econômica, para você transformar o seu projeto num projeto viável, é interessante que se faça um projeto para que você não fique tendo que repetir muitas coisas usando a técnica de acerto e erro. A questão dos requisitos do sistema faz parte também para montar um projeto de sistema, você precisa saber todos os elementos que estão envolvidos no sistema, quais são as funções que exercem em cima do sistema, como eles se comportam junto com o sistema. E eu dou ainda uma dica, tome muito cuidado com o usuário final. O usuário final, principalmente na hora de entrevista do sistema, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele se sente até ameaçado, pensando que o sistema que você está desenvolvendo, ele vai substituir o usuário do sistema, ou então
então vai criar uma dificuldade, ele vai ter que aprender uma outra coisa fora da rotina dele. Então tome muito cuidado na hora que vocês estiverem trabalhando com o usuário final. Quem é o usuário final é quem vai realmente administrar o sistema, para que você não torne o seu sistema um sistema inviável. A arquitetura é importante salientar, porque você vai informar quais são os elementos que você vai precisar, os elementos físicos que você vai precisar para poder implantar o seu sistema. E nisso é importantíssimo estar muito bem informado, porque existem muitas tecnologias hoje, open source, que vocês podem utilizar para poder baratear o projeto final. No caso daquele exemplo inicial do terminal de autoatendimento, não sei, talvez usando uma Smart TV, não precisaria talvez de comprar um computador para poder aparecer as senhas, a própria Smart TV apareceria as senhas, né? Já tem embarcado nisso na Smart TV. Enfim, você tem que pensar o que existe de atual para você trabalhar também em arquitetura. Modelo de entidade de relacionamento, ele vai refletir em 2 pontos. Ele vai refletir na parte de programação e vai refletir também na parte de banco de dados. Então, é uma outra situação que vocês têm que se atentar muito na hora de vocês forem fazer a modelagem de entidade de relacionamento. Saber exatamente quem são as entidades, quem são os atributos dessas entidades e depois como elas interagem entre si. Por exemplo, voltando àquele exemplo inicial do terminal de autoatendimento. Quais seriam as entidades? Eu poderia colocar como entidade a senha. Eu poderia colocar como entidade, uma outra entidade, por exemplo, serviços. Digamos que você vai num banco, você vai querer ser atendido em determinados serviços. Então, esses serviços podem ser uma entidade. Eu tenho a entidade serviços e eu tenho a entidade senha, por exemplo, e de alguma forma elas se interrelacionam. E isso no final vai refletir num banco de dados, que você vai ter uma tabela no banco de dados chamada serviços e uma outra tabela chamada senha, e quem sabe até uma outra tabela que registre quais os serviços e quais senhas foram atendidas naquele momento. Então, eu só queria dar em cima da atividade, fazer um resumão para tentar também tirar algumas dúvidas de vocês. Bom, é isso aí. Esse resumo do Rafael, né, foi muito importante para vocês entenderem um pouco da atividade de hoje. Façam a atividade da semana, não tenham medo de errar. Exercitem, faça uma vez, faça 2 vezes, faça 3 vezes, coloque no portal que nós vamos estar acompanhando, né, e corrigindo na medida do possível. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por hoje e até semana que vem. Legal. Pessoal, muito obrigado novamente, agradeço aí a atenção e semana que vem estaremos por aí. Se qualquer dúvida, podem procurar a gente aí pelo ambiente virtual.